Pessoal, tudo bom? Espero que vocês tenham passado aí um final de ano bacana. Esse ano é um ano que eu creio que Deus vai nos abençoar. É um ano que temos muitos desafios, mas o Senhor ele está conosco. Queria compartilhar um salmo que Deus gerou no meu coração. Salmo de número 1, verso 1. Eu já vou ler para a gente estar ganhando tempo. O salmo diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos, o Salmo de número 1, ele nos mostra duas realidades. Primeiro, ele mostra a bem-aventurança de quem serve a Deus. E ele mostra o retrato do justo e um retrato do ímpio. E logo após ele mostra o resultado do estilo de vida do justo e o retrato do estilo de vida do ímpio. Então ele é meio que uma prévia de todos os salmos, né? Salmo 1, Salmo 2, 3, 4 trabalha mais ou menos assim. Ele nos dá essas sabedorias de como o justo deve proceder, de como ele deve andar e como não andar no caminho dos ímpios, né? E é isso que o salmista ele quer nos mostrar aqui no Salmo de número 1. Primeiro ele começa nos mostrando que um homem ele é bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? Jesus ele usa isso no Sermão do Monte. Bem-aventurado os que choram, bem-aventurados os mansos, os humildes. Essa palavra, tanto no grego como no hebraico, ela tem uma ênfase exclamativa. Como assim uma ênfase exclamativa, Vinícius? Geralmente nós usamos exclamação em frases fortes ou em palavras fortes. Essa palavra ela tem um peso forte. Ela significa uma felicidade que não é como uma felicidade qualquer. Ela mostra que nós somos abençoados, afortunados. As beatitudes de Deus estão conosco, com os justos. É isso que o salmista quer nos mostrar. Não é apenas uma pessoa ela é feliz. Não, é uma felicidade que outros não têm. É algo que foi compartilhado com você que outros não têm. Quando a graça de Deus te alcança, quando o Evangelho te alcança, quando você crê em Cristo, você é um bem-aventurado. Essa é a ênfase. É isso que Jesus ele quer nos mostrar aqui. Interessante que no livro de Provérbios, essa bem-aventurança, essa extrema felicidade, ela sempre está associada com sabedoria. Então, bem-aventurados os sábios, bem-aventurados os que entendem, bem-aventurados os que escutam e botam em prática. Interessante, essa bem-aventurança, ela no livro de Provérbios, ela está associada com sabedoria. E, de fato, tem uma certa coerência, porque a sabedoria de Deus que foi compartilhada conosco é uma sabedoria que o mundo não tem e nós temos. Esse é o sentido da bem-aventurança. É por isso que você é um bem-aventurado em Cristo. É por isso que Jesus ele usa essa palavra no Sermão do Monte diversas vezes. Você entende isso? Essa é a bem-aventurança. A graça de Deus te alcançou e você entende essa sabedoria da graça, do entendimento das coisas divinas. Quando a graça de Deus ela te alcança, quando você crê em Cristo, as escamas caem dos seus olhos e você entende a verdade. Não é apenas uma verdade como você desvenda uma conta de matemática, de física, quando você aprende uma gramática de português, quando você entende o que é sinônimo, o que é antônimo, que são essas regras de português. Isso é interessante, mas quando a graça de Deus te alcança, ela rompe esse limite da sabedoria humana. Porque o homem ele é
o seu intelecto, a sua sabedoria, ele é limitado por conta do pecado. E quando Deus ele resolve se manifestar, aparecer para você, essa graça de Deus rompe essa sabedoria humana e você passa a crer. É maravilhoso isso. Isso é algo muito lindo. Existe um teólogo, eu não vou lembrar o nome, mas ele diz que o mendigo que recebeu a graça de Deus, ele é mais sábio que o maior cientista que ganhou o prêmio Nobel. Por quê? Porque esse homem pobre, que não tem nada, recebeu uma sabedoria divina. O que é essa sabedoria divina? É que ele é pecador, que Cristo veio e morreu pelos seus pecados e que daqui a um tempo ele estará na glória com Cristo. Diferente do cientista, pode ser colocado assim, que crê nas suas convicções, pode ter até ganhado um prêmio extra, um prêmio pelo seu trabalho, pela sua inteligência, mas esse homem pequeno ele é mais sábio porque ele recebeu essa graça divina, ele recebeu esse entendimento que esse outro homem não recebeu. Por isso que ele é um bem-aventurado. E é por isso que Jesus fala, você é um bem-aventurado. Você é bem-aventurado. É isso que ele quer nos mostrar. Então, o retrato do justo é o quê? Que ele é um bem-aventurado. E ele vai mostrar o que é ser um bem-aventurado. Qual que é os indícios, como que é você ser um bem-aventurado. Ele coloca, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui é uma parte que eu achei muito interessante, porque o salmista ele coloca uma ascensão, vamos assim dizer, graus de pecadores. Primeiro ele coloca aqui, ó, não anda segundo os ímpios. Primeiro ele começa com os ímpios. O que são os ímpios? No hebraico, cada palavra ímpios, pecadores e escarnecedores tem certos tipos de peso, vamos assim colocar. Os ímpios são aqueles pecadores mais moderados, né? Os que ele fala pecadores são um grau um pouco mais acima, segunda escala. E os escarnecedores são aqueles pecadores mais escrachados, que pecam deliberadamente. Então ele fala, você não deve andar nem com ímpios, nem com pecadores, nem com escarnecedores. O que o salmista ele quer nos mostrar? Que nós não devemos estar no meio dessas pessoas, andar com essas pessoas. Ah, mas eu tenho um amigo que eu gosto de andar com ele é ímpio, mas ele não bebe, ele não fuma. Sim, não é necessário cortar relações, mas você precisa trabalhar dentro de limites. Porque geralmente quando a pessoa está se afastando de Deus, primeiro ela começa a andar com certo círculo de amizade que já não buscam o Senhor, não agradam ao Senhor, amigos que te afastam da presença de Deus. Aí segundo, ela já não começa mais ter a comunhão com os irmãos da igreja, não começa mais a falar de Deus, não começa mais a buscar a Deus. E no terceiro grau de escala, ela já está a ponto de romper a fé, de não mais buscar a Deus e de se afastar mesmo. É por isso que o salmista ele é sábio em dizer, nós não devemos andar, nós não devemos nos deter, nós não devemos nos assentar. Paulo ele diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Essa é a real mensagem do Evangelho. O Evangelho ele é alegria, sim, ele é felicidade, ele é coisas maravilhosas por conta da salvação de Cristo, mas ele também é lutas, ele também é renúncia, ele também é diversidade. Você está entendendo? Você precisa saber que existem situações que você deve abrir mão, amizades que você deve deixar de lado, porque vão te afastar. Meu irmão, o homem ele é pecador. O pecado ele é total afastamento de Deus. Nós, por natureza, não queremos a Deus. Se não é uma intervenção divina na nossa vida, nós estaremos seguindo o nosso próprio curso.
E por mais que Deus ele intervém na nossa vida, derrama graça, o pecado ainda está na nossa vida. E é por isso que nós devemos entender que nós não podemos dar brecha. Você precisa se desfazer de certos laços de pessoas, de amizades. Não que você precise se afastar definitivamente, mas você precisa entender que a Bíblia é clara em falar que nós não devemos andar segundo o conselho deles, porque em roda de amizade, seja na universidade, seja na escola, seja no serviço, seja em qualquer lugar que seja, que ali tem ímpio, ali as conversas não agradam a Deus. Você entende? A ovelha, ela anda com ovelha, não anda com bode. A partir do momento que você é ovelha, você não pode mais andar com bodes. Quando você pega a ovelha e você coloca no meio de porcos, por mais que ela tente não se sujar no lamaçal, uma hora vai respingar nela a sujeira, uma hora um porco vai encostar nela e vai sujar, entendeu? Ela não é o lugar dela. É difícil isso pra gente, mas é o que o Evangelho prega. A gente não deve estar no meio. Isso é claro, a Bíblia ela é clara em nos mostrar. São situações que podem trazer dores, são rompimentos que podem trazer tristeza, mas é uma tristeza segundo o coração de Deus. É uma tristeza que, por mais que doa na gente, está agradando Deus. E esse é a mensagem do Evangelho. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. E esse é um tipo de aflição dentre muitas outras. O Evangelho, ele é o Evangelho de dores. E é por isso que o salmista ele nos ensina que nós devemos nos afastar. E esse afastamento gera dores. Mas são dores momentâneas. Porque o próprio Cristo, ele nos cura com seu bálsamo. Então esse é um retrato, começando um retrato do justo. E ele fala aqui, preste atenção. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Como assim medita de dia e de noite? O cristão, ele por obrigação, e por obrigação mesmo, ele tem que meditar na lei do Senhor. Ele tem que ler a Bíblia, ele tem que orar, ele tem que cultuar a Deus. Ele tem que ir à igreja e prestar adoração. O que é o culto? É você se reunir com um grupo e entoar louvores a Deus, adoração, prestar elogios a Deus e agradecimentos. Isso que é um culto. Isso que é um culto. Então, o que ele diz? Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Sim, isso tudo que eu falei. Você tem que meditar, tem que cultuar a Deus, tem que buscar a Deus, tem que orar. Mas não só isso. Essa lei precisa estar gravada no seu coração. Na teologia nós falamos, eu vou deixar um pouco mais claro, de duas palavrinhas. Ortopraxia. O que é ortopraxia? É você entender a palavra de Deus. Buscar entender, ter entendimento, para não cair em desvios, erros e heresias. Ortopraxia. E, ortodoxia, confundi. Ortodoxia para você entender a palavra de Deus, para você meditar nela, para você não cair em desvios, erros e heresias. E ortopraxia para você colocar em prática. Não adianta você ser o melhor teólogo, você entender a Bíblia de cabo a rabo e você não colocar isso em prática. O ímpio, ele não sonda você por dentro. As pessoas... você precisa ser luz para o mundo. E como que é ser luz para o mundo? É por meio de práticas, de obras. Você pode entender a Bíblia de começo a fim, mas se você não põe em prática, isso não adianta. Isso não adianta nada. Não adianta você ter a melhor oratória, você saber tudo de Bíblia, você ser professor de escola dominical, líder de discipulado, pastor, pregador, e você não colocar em prática. As pessoas aceitam o que elas olham. Então você tem que colocar em prática. Como sim colocar em prática? Gravar no seu coração. É simples, no dia a dia você sabe. O primeiro mandamento, amarás teu Deus de todo o teu coração, entendimento e alma.
Segundo mandamento, amarás ao teu próximo. O que é? Colocar em prática, amar o próximo. Olha, eu preciso cuidar das pessoas, eu preciso ser gentil, eu preciso ser educado, eu não posso me beneficiar em detrimento dos outros. Isso que é colocar em prática. A Bíblia diz que nós não devemos usar palavras torpes, palavras vãs, conversas que não agradam a Deus. Isso é você começar a colocar em prática. Isso é ortopraxia. Você está colocando em prática. Você não pode se reunir com amigos e falar palavras que não agradam a Deus, conversas que não agradam a Deus. Chegar a tal ponto também de falar até palavrão, como a gente já vê até pessoas que no meio de um culto, da adoração, xingando. Isso é... Você entende? Isso é horrível. Isso não pode acontecer no nosso meio. É um escândalo. Então, ortopraxia. O que falta hoje em dia para a igreja do século XXI, para a igreja contemporânea, é a ortopraxia. É botar em prática. É nos pequenos detalhes da vida você saber que você precisa botar em prática. Por mais que seja difícil, é difícil você colocar em prática todas as coisas da Bíblia. Mas você precisa lutar. E é coisa simples que eu falo aqui, é você não ultrapassar um semáforo vermelho, você talvez não furar alguma fila de alguma coisa, são coisas simples que você tem que colocar em prática. Ah, mas é só isso, mas são coisas pequenas que mostram, é nas pequenas coisas que você vê como a pessoa é. O retrato do justo, como que ela é. Se ela fura fila, né? Tem muita gente aí que gosta de furar fila, né? Não pode não. Então, é nessas pequenas coisas. Nossa, Vinícius, mas só nisso. É só nisso. Às vezes a gente fica preso a pecados apenas grandes, né? Adultério, roubar a igreja, não sei. Essas coisas grandes. Roubo, furto. Mas são nas pequenas coisas também que Deus é glorificado, né? É você fazer o certo. Eu me lembro, falando disso, do movimento puritano nos Estados Unidos, a história, né, a Bíblia. A história, ela diz que esses homens, eles eram extraordinários, porque eles queriam agradar a Deus de todas as formas, seja nos pequenos detalhes quanto nos grandes. Seja nas coisas pequenas, como nas coisas grandes. O que é isso? Ortopraxia. Nas pequenas coisas da vida, sabe? Isso é por isso que o movimento puritano marcou a história. É por isso que os Estados Unidos é o que é hoje, porque foram colonizados pelos puritanos. A moral cristã, a ética cristã é o que nós precisamos. E é isso que a igreja precisa ensinar nos dias de hoje. É triste saber que nós somos um povo que é o povo que mais dá escândalo dentro do mundo secular, seja na política, seja em todas as faculdades, na economia, seja nas igrejas, seja na escola. Parece que os cristãos, eles são como os ímpios. Existe uma mistura, sabe? Mas não é assim. Eu costumo dizer que é igual água e óleo, não se mistura. É por isso que eles aqui não anda com ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta. A igreja precisa entender que ela é diferente. Nós não somos iguais àqueles lá de fora. Nós temos que ser diferentes. Nós somos peregrinos aqui, forasteiros. Nós não somos daqui. Nós não vivemos aqui. Nós precisamos fazer a diferença. A tal ponto de o ímpio, ele ver você e falar como eles são diferentes. Você já pensou que maravilha as pessoas olharem para nós e falar, nossa, como... Aí eu falo em âmbito geral, em todas as igrejas, não por denominação, mas falar como os evangélicos são diferentes, como os protestantes são diferentes, como esse movimento que crê em Cristo, eles são diferentes. Eles prosperam, eles são educados, eles têm uma boa ética, uma boa moral. E aí o ímpio ele vai falar, eu quero ser como eles. É isso que é você guardar a lei no seu coração. Vivemos em tempos de escândalos gospel. Escândalos dentro do meio
evangélico e isso machuca muito a igreja. Isso machuca muito a visão da igreja. É por isso que nós precisamos meditar na lei do Senhor. É por isso que nós precisamos pregar isso. É por isso que pastores precisam ensinar a palavra de Deus e os membros precisam seguir isso. Para que Jesus seja glorificado, precisamos glorificar a Deus. Esse é nosso intuito. Não é sobre nós, não é o que vamos fazer, não é o que vai acontecer. Mas a gente precisa glorificar a Deus com as nossas obras. A fé, ela gera obras, e boas obras. E obras não é só dentro da igreja, não. E muito pouco. Obras mesmo é fora da igreja, é no campo, é no mundo. A maioria do ministério de Cristo não foi dentro das sinagogas, mas foi na rua. Foi no campo. Quando Jesus fala a parábola do campo, esse campo, né? Então, o campo é o nosso terreno, é o campo de batalha, é aí fora. A gente às vezes fica preso muito dentro de cultos, de igreja, esquece de transformar aí fora. O evangelho ele é de dentro, nasce dentro e explode fora. E como vamos fazer isso? Como o salmista diz, antes o seu prazer, se o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite, nós vamos ser bons filhos e bons servos. E agora ele vem no verso 3, ainda falando dos bem-aventurados e do retrato de como é um justo. Ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O livro de Salmos ele é um livro praticamente figurado, né? Ele não são narrativas literais, mas muita coisa aqui é no sentido de conotação, muito no sentido figurado. E aqui no verso 3 ele usa essa conotação. O que ele faz essa comparação, né? O que é a árvore? A árvore são os homens. O que é essa corrente de água? Essa corrente de água é Jesus. É interessante que no Rio Jordão, as partes mais arborizadas são as que estão paralelas ao Jordão. Você tem o Jordão passando e você tem os lados. E ali sempre você tem vegetação, árvores. Por quê? Porque está perto de água. E quem é essa água? Essa água é Cristo Jesus. Para que haja mudança, para que você seja um justo, para que você seja bem-aventurado, você precisa estar perto de Jesus Cristo, aqui nessa terra. Jesus, ele não deixou o reino de Deus, ele não é limitado lá em cima. Jesus, ele compartilhou o reino. Quando a graça de Deus te alcança, esse reino, ele vem sobre você. E aí você passa a praticar boas obras. E aí você, como a palavra diz aqui, no seu devido tempo dá o seu fruto e você começa a dar frutos. Aqui é interessante que ele fala no seu devido tempo. Existem pessoas que às vezes são muito ansiosas por conta de que fazem para Deus, Senhor, eu estou fazendo, eu estou buscando, mas parece que os frutos não fazem. Mas Deus, ele diz, no seu devido tempo. Tem frutos de pessoas que nascem antes e tem frutos que nascem depois, mas a questão não é antes e depois, a questão é se nasce. O que importa é nascer. O seu fruto, ele vai nascer. Deus, ele escuta a oração dos justos. Deus, ele sabe. Tem uma passagem do Novo Testamento que Jesus... a passagem do juiz iníquo, né? Iníquo. Porque uma mulher, ela pede para um juiz acatar a sua causa, e esse juiz, ele acata a causa dessa mulher. E Jesus, ele fala, da mesma forma que esse juiz iníquo acatou a sua causa, quem dirá eu que sou Cristo? É mais ou menos assim. Então Deus, ele sabe do que nós buscamos, ele sabe do que nós precisamos. E se o seu desejo, os seus frutos que você quer dar é lícito, é claro que Deus vai abençoar. Mas tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. E quando você está nessa folhagem, e quando essa folhagem não murcha, o que ele quer dizer? Que quando você está perto de Jesus, a folhagem ela não fica seca. Ela não fica murcha, ela não se apaga. Tudo quanto você faz vai ser
bem-sucedido. É interessante que o verso 3 ele está colado com o verso 2. Por que ele diz aqui? Ó, tudo quanto você faz será bem-sucedido. Porque você está meditando na lei do Senhor e a praticando. Quando você pratica ela, quando você medita nela, você vai ser bem-sucedido. E outra coisa que eu analisei aqui no texto, essa folhagem que não murcha, o que significa? Quando nós fomos estar com Cristo, a nossa folhagem nunca mais irá murchar, porque nós estaremos junto com o Rei da Glória. Nós estaremos junto com Cristo. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, não terá mais pecado, não terá mais esse corpo corruptível, nós seremos plenamente santos. E essa folhagem sua, ela será plena para toda a eternidade, porque a santidade estará com você. Então aqui ele termina o que é o retrato do justo. Quem é o justo? O que o justo tem que fazer para ser bem-aventurado? Se você tem essas características, você é um bem-aventurado. É isso que o Evangelho de Deus ele prega, é isso que o salmista quer nos mostrar. Devemos nos afastar dos maus caminhos, dos ímpios, dos pecadores, dos escarnecedores, devemos meditar na lei do Senhor e, por fim, devemos estar junto a Cristo, junto a Ele, que é a corrente de água viva. É um tripé aqui que o salmista coloca. Esse é o retrato do justo. Agora, ele traz um outro lado. Ele falou quem são os justos, por que eles são bem-aventurados e como deve ser os indícios e os frutos do bem-aventurado. Agora ele vai para o outro lado. O retrato do ímpio, como eu falei no começo, ele faz o retrato do justo e do ímpio. O retrato do ímpio, esse aqui no verso 4 e no verso 5, ele diz assim: os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ele trata o ímpio como palha, como algo que não é significante, diferente do justo, que tem um peso de relatividade. O ímpio não, porque o ímpio não busca Deus. No cenário de Israel na Palestina, os agricultores eles tinham o costume de peneirar o trigo. Eles tinham uma peneira e eles peneiravam, e eles jogavam para o ar. Quando eles jogavam para o ar, o trigo, que era o alimento necessário, que era significante para a vida, ele caía de volta na peneira. Já o joio e a palha, o vento levava. Por que o vento levava? Porque não servia. É assim que ele trata. A palha ela só serve para quê? Para ser lançada no fogo e ser queimada, porque só atrapalha. Não ajuda em nada. Não busca Deus, não quer a Deus, só atrapalha. Eu costumo dizer que existem 3 retratos de ímpios. Tanto no decorrer da história como hoje também. Por que 3 retratos? 3 grupos. Existe o ímpio que não busca Deus. Aquela pessoa que não quer a Deus, que não liga para Cristo, você até fala de Cristo para ela, mas para ela tanto faz, tanto fez. É aquele ditado popular, não fede, não cheira. Ela vê igrejas em todos os lugares, mas não busca, não entra. Para ela tanto faz, tanto fez. Não incomoda. É um retrato do primeiro grupo. Tem o segundo grupo, que é um grupo, como que eu posso colocar aqui, que se incomoda com Cristo. Quando você prega para ele, ele não gosta, não, eu não quero saber desse Cristo. Quando você posta alguma coisa em redes sociais, quando você posta uma pregação, uma palavra, um louvor, as pessoas já começam a te discriminar, a não querer mais andar com você. Esse segundo grupo é um grupo que ele já começa a se incomodar, o evangelho começa a incomodá-lo. É o segundo grupo. Existe o grupo que não liga para Cristo, tanto faz, tanto fez. Existe um grupo que já se incomoda, estou cansado de ouvir falar de Cristo, a pregação, não sei o quê. E tem o terceiro grupo, que é o grupo mais extremo, que é o grupo que se incomoda e não apenas se incomoda. Ele persegue a Cristo e seus discípulos. Esses são os extremistas. Hoje em dia nós usamos o termo de cristofobia, né? Pessoas que perseguem a Cristo, que censuram, que cancelam. Esse é um grupo mais extremo. Hoje em dia você tem perseguições em alguns países. Você vê que países como
Se eu não me engano, acho que é a China, onde o cristianismo é proibido. Coreia do Norte, que é a Coreia do Norte comunista, que a palavra de Deus não pode ser pregada. Então, esses são o terceiro grupo, o grupo que se incomoda com a mensagem de Cristo. Todos esses que eu citei aqui, a Bíblia diz que esses homens não herdarão o reino de Deus, porque não querem a Deus. Não querem buscar a Cristo. Esse é um retrato do ímpio. E agora, o salmista ele traz o resultado dos estilos de vida. Como assim? O resultado do estilo de vida do justo e o resultado do estilo de vida do ímpio. Qual é o resultado do estilo de vida do ímpio? O estilo de vida do ímpio será um fim trágico. O estilo de vida do ímpio é apenas a continuação da vida que ele tinha antes. Como assim a continuação da vida que ele tinha antes? Uma vida sem Deus, uma vida longe de Deus, uma vida que ele não quer Deus. É apenas um selo, ó. Você não me quis em terra, você não vai me ter na eternidade. Mas dessa vez você não vai ter nem a minha graça comum. Você não vai ter nada de mim. E o que é? Uma abstenção totalmente sem Deus. O inferno ele é um lugar que você não tem Deus. Sofrimento, um lugar de tormento. O inferno ele é tratado assim. Você não tem mais nem a graça comum de Deus. Ali você não vê nenhuma virtude, nada. Isso é apenas um curso normal. Eu costumo dizer que não quis buscar a Deus em terra, não vai ter Deus na eternidade. Vai ser uma eternidade sem Deus. Esse é o resultado do estilo de vida do ímpio, que não quer buscar a Deus, que não quer a Deus. É apenas uma confirmação. Olha, você não quis me buscar aqui na terra, então você não vai ter uma eternidade comigo. Você vai ter uma eternidade longe de mim. Porque é isso que o ímpio quer. O ímpio não quer a Deus. O ímpio não busca a Deus. Diferente agora do resultado de vida do justo. O que é o resultado de vida do justo? O resultado de vida do justo é uma vida plena com Deus. Você me buscou aqui na terra. Você quis estar comigo. Você quis a minha presença. Mesmo fraco, você quis buscar-me. Então, você vai ter o seu galardão. Você vai ter um selo. É uma continuação, só que é numa ascensão. O justo é na queda. É uma distância de Deus. O ímpio é uma queda. O ímpio ele vai se distanciando de Deus. E o julgamento é só um selo. Já o justo, ele é uma ascensão. Quanto mais perto de Deus ele está, mais perto da volta de Cristo, mais perto da glória ele está. Esse é o estilo de vida do ímpio. Quanto mais buscarmos a Deus aqui, mais perto de Cristo nós vamos estar. E no dia da volta de Cristo, ele vai nos selar. O justo receberá o selo da vitória. O justo receberá esse selo. É a continuação da vida com Deus. É o ápice da perfeição, sem pecado, sem manchas. É como Paulo ele diz, não vamos ver mais Deus como por meio de bronze polido, e sim mais claro do que a neve. Hoje nós vemos Deus distorcido por conta do pecado. Mas quando as trombetas soarem, o selo de Deus estará conosco. Deus ele reconhece o nosso sacrifício, a nossa busca, a nossa renúncia. É isso que é o Evangelho. Então, se você está longe do Senhor, ou se você está afastado, volte para Cristo. Seja como o salmista ele nos fala, bem-aventurado é aquele homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda no caminho dos pecadores, não se senta na roda dos escarnecedores, medita na minha palavra, aquele que é como árvore plantada perto a ribeiros, correntes de água. Seja como essas pessoas. Busca a Deus. Deus ele faz o convite para você. É hora de buscar a Deus de todo o seu coração, para que naquele grande dia o resultado da nossa vida seja uma vida plena com Deus, 100% com Cristo. Amém, meus queridos? Eu peço que você se inscreve nesse canal. Eu creio que Deus já deve ter falado com você, está falando grandemente. E compartilha aí, dá lugar aí, vai compartilhando aí.
para que o reino de Deus seja proclamado, né? Compartilha. Geralmente eu tiro trechos e coloco no Reels do Instagram, também compartilha lá. Segue as nossas redes sociais. Semana que vem eu vou fazer vídeo com um amigo meu. Provavelmente a gente tá com uns projetinhos novos aí, para que o reino de Deus ele cresça, né? Hoje em dia a gente tem esses meios, né, digitais para pregar a palavra de Deus, e é muito bom. Até porque a maioria das pessoas sempre estão mexendo em celular, em redes sociais, e quando ela vê uma palavra ali, pode ser que seja o momento de Deus derramar a graça sobre a vida delas. Então, compartilhe aí, e é isso aí. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima.